Olá, amigos do futebol e particularmente sua arbitragem. Manuel Serapio Filho, conversando com vocês mais uma vez sobre o trabalho dos árbitros dos jogos entre Fluminense e Ceará, que foi Flávio Souza. Neste jogo, o Flávio Souza marcou uma infração que não houve, a bola não tocou no braço do defensor do Ceará e que, em decorrência da cobrança da falta indevida, saiu o gol. Impactou diretamente no resultado da partida. Mas a questão não é o erro visual do Flávio Souza. Embora um árbitro da capacidade dele, da categoria dele, com um assistente também capacitado, um quarto árbitro também eficiente, não tendo certeza de que houve o toque, tem que se assessorar. Você viu, você não viu, mas se precipitou, marcou um toque que não existiu. É um erro que um árbitro FIFA não tem direito de cometer. Mas a gravidade da situação não está apenas no erro visual, está na filosofia da arbitragem. O que é mão na bola, bola na mão, ou mão por assumir risco, por ter o braço numa posição antinatural. O futebol brasileiro vive um momento angustiante de se desconsiderar o texto da regra, verificar que movimento é que o jogador fez, para analisar se a posição do seu braço está compatível com o movimento para jogar futebol, porque o jogador precisa dos seus braços. Neste caso, a bola estava obstruída visualmente para o defensor do Ceará, tomou um curso diferenciado, como que fez uma curva. O jogador do Ceará estava disputando a bola com seus braços numa posição natural. A bola veio em direção a ele. Ele ainda tentou tirar o braço por reflexo e conseguiu. Mesmo que a bola tivesse tocado no seu braço, não haveria infração. Mas o futebol brasileiro vive sendo vítima dessa interpretação grotesca que fere o texto da regra. Braço aberto é infração, braço fechado não é, quando nenhuma das duas afirmativas é verdadeira de modo definitivo. O que o árbitro tem que verificar é o posicionamento dos braços em relação ao movimento para jogar futebol, coisa que, neste caso, se houvesse o toque, não haveria infração. O segundo tempo do Flávio, depois que tomou consciência de que houve erro da sua decisão, foi de dar pena. Ele estava angustiado, sofrendo, e sua arbitragem foi mais de conversar para pedir a Deus que terminasse os 45 minutos. Influenciou no resultado da partida e agiu mal tecnicamente por sua experiência, por não cumprir a regra do jogo, principalmente além do erro visual. O outro jogo foi entre o Flamengo e o clube argentino Racing, em que houve a expulsão do Plata. Pelo que as imagens mostraram, o Plata teria, ao ser puxado pelo jogador do Racing, dado um golpe na perna do jogador, que se atirou no chão e simulou contusão ou coisa que o valha. Então, para nós, não houve força excessiva. Se aquele golpe fosse no rosto, na cabeça, porque a bola estava fora de jogo, haveria motivo para a expulsão. O VAR não interveio. Por que o VAR não interveio? Ou porque não tinha imagem, ou porque tinha imagem e concordou com a decisão do árbitro, que não poderia ter sido com base no que nós vimos, no que o mundo do futebol viu, o golpe na perna do jogador do Racing. Se houve uma outra ação que justificasse a expulsão, aí nós não temos que discutir. Mas a questão está, caro torcedor, mais em um pecado de nossa arbitragem. Aqui no Brasil não há uma falta que vai ser cobrada que o adversário não se aproxime.
Não há um jogador que caia quando está perdendo ou precisa de modificar o placar que não suspenda o jogador. E os árbitros ficam omissos. Se o Piero Mazza tivesse corrido e apitado para o jogador do Racing não suspender o Plata, obviamente que teria agido preventivamente e teria evitado a expulsão. Então, até agora, a falta de imagem, a expulsão foi absolutamente injusta e o Piero Mazza atuou com falta de prevenção, porque ele não poderia deixar o jogador do Racing tentar levantar o jogador do Flamengo, porque todas essas situações só geram conflito e a arbitragem preventiva deve ser o grande marco de todo bom árbitro. O bom árbitro evita ou resolve os problemas, mas o árbitro excelente, o árbitro de ponta, o árbitro internacional, deve evitar os problemas. Torcedor, duas arbitragens que deixaram a desejar até o momento, a falta de imagem no caso do jogo do Flamengo com o Racing. Foi bom conversar com você e até uma próxima oportunidade.